De início, para o estudo de trigonometria básica, o foco vai ser no triângulo e depois nós vamos expandir isso daqui para conceitos para um ângulo mais aberto, né? Porque o triângulo ele só permite você trabalhar com ângulos menores que 90 graus. Enfim, iniciando, nós temos os lados do triângulo aqui, temos A, temos B e C, sendo a hipotenusa, essa hipotenusa aqui, e aqui nós temos os catetos, que é o nosso B e o nosso C. Eu vou trabalhar apenas com letra, né? Agora, quando for nomear, aí sim eu coloco um nome, né? Hipotenusa. Pois bem, o principal, né, que a gente vem estudando é a tangente, que é o que? Essa altura dividido pela base. Então fica o B sobre o C. Então nesse caso como é que vai ficar? Vai ficar igual a altura dividido pela base. E além dessa relação nós temos as outras três, quer dizer, mais duas, né? Temos o seno desse ângulo, refiro a esse ângulo aqui, ó, ângulo θ, que é igual a essa altura aqui, só que dividido pela hipotenusa, que é esse comprimento aqui, ó, o nosso A. Então fica a altura sobre a hipotenusa. E por último nós temos o cosseno, que vai ser igual a nossa base aqui, né, nosso C, sobre a hipotenusa. Base sobre hipotenusa. Beleza. Essas aqui são as três relações que vão relacionar, né, o ângulo com os lados. E agora, como é um exemplo, vamos fazer aqui um plano cartesiano, né? Aqui eu tenho a altura e aqui eu tenho a base. Pois bem, e aqui nós vamos imaginar que temos aqui um pedaço, né, de alguma haste, algo do tipo. E aqui eu tenho o Sol, certo? O Sol está aqui. E imagine que o Sol está iluminando esse pedaço aqui, né? Pedaço de madeira. E ele projeta uma sombra aqui no chão. Então essa sombra aqui, ó, ela é relacionada com o ângulo que faz, com o ângulo que encontramos aqui. Então, digamos que esse ângulo ele é de 60 graus. E a altura, quero dizer, essa distância aqui, né? Digamos que ele tem 10 metros, né? E aí o que acontece? O Sol ilumina ele, digamos que ele está bem em cima, e daí ele projeta uma sombra certinho aqui, ó. Aqui então se forma um ângulo reto. E daí a pergunta, se eu tenho 60 graus aqui, e eu sei que esse comprimento é de 10 metros, qual é a sombra?
Então, primeiramente vamos ver que lado nós estamos trabalhando. Esse aqui é o A, ou seja, a hipotenusa, igual a 10. Aqui eu tenho B, a nossa altura. E aqui eu tenho C, que é a nossa base, onde tem a nossa sombra, certo? Então eu tenho que procurar alguma relação que tenha o A, que tenha o C, tenha um ângulo. Observando aqui, eu tenho C, ó, mas falta o A. Aqui eu tenho A, mas não tem C. E aqui eu tenho A, eu tenho C e eu tenho ângulo. Então nós vamos usar o cosseno para resolver isso aqui. Então vamos lá. Então o cosseno do ângulo é igual a minha base dividido pela hipotenusa. Então o cosseno de 60 graus vai ser igual ao que? A minha base aí, essa sombra, né? E aqui em cima eu tenho quem? O 10. Seria 10 metros da hipotenusa. Então, eu já tenho 3 dos valores e só me falta um deles. Então a gente inicia na calculadora aqui. A gente tem que deixar ela em radianos, quero dizer, em decimal. Por isso que tem esse D aqui, ó. Para podermos trabalhar com ângulos de 0 a 360 graus. Nesse caso aqui nós temos 60. E daí a gente vai fazer o quê? O cosseno. Aperta aqui em cosseno. Cosseno de quanto? De 60. Cosseno de 60. Aperta igual, né? Igual a 0,5. Então eu sei que o cosseno de 60, fiz aqui na calculadora, é 0,5. Então eu só substituo 0,5 igual a C sobre 10. E agora eu isolo C de um lado e já estamos a caminho da resposta. Então fica C é igual a 0,5. Esse cara aqui, ó, a gente pode ver como isso aqui, ó. 0,5 é igual a 1 sobre 10 multiplicado por C. É a mesma coisa. E quando você reduz apenas dois termos aqui dos lados, né? Você pode simplesmente jogar ele para o outro lado invertido. Então fica 10 sobre 1. Dessa forma aqui. Ou seja, aqui esse 1 já não vale, né? Fica subtendido aí. Então C vai ficar só o produto de meio com 10, que é igual a 5. Então C é 5 metros. Mas daí, se eu pego uma lâmpada aqui, ó, e essa lâmpada vai iluminar esse lado, né? E daí ela vai fazer uma sombra nesse outro lado. Qual é o tamanho dessa sombra aqui, feito pela lanterna? Aí já é diferente, porque eu tenho B, o C já não importa mais, mas eu vou precisar do A. Então eu tenho ângulo, eu tenho B e tenho A. Então como é que vai ser? Esse daqui de cara não é, porque eu não vou precisar do C, eu preciso do B. Eu tenho o B e o A. O B eu vou procurar, né? O A eu tenho o ângulo. Então beleza, vamos lá. Seno do ângulo vai ser igual a B sobre A. O seno desse ângulo aqui, né? A gente precisa é o seno de 60 graus mesmo, que é igual a o B, eu não sei quanto é, mas eu sei que a hipotenusa, né, que é o nosso A, ó, é igual a 10 metros. Beleza. Aqui é a mesma coisa, só que eu vou trocar o cosseno pelo seno, né? Seno de 60 igual a isso, 0,86. Então, 0,86 é igual a B
sobre 10. E aí a gente faz a mesma coisa. A gente considera aí 0,86 é igual a 1 sobre 10 vezes o B. Então B é igual a 0,86 multiplicado pelo inverso desse cara, né? Passa invertido. Fica 10 sobre 1. Que isso aqui vai dar 8,6 metros. Então essa sombra aqui é 8,6 metros de altura. Essa base ela tem 5 metros. E aqui eu tenho altura 10. Então, se eu tiver um ângulo e eu tiver altura, eu posso saber qual é essa altura aqui e qual é essa base aqui. Certo? E a tangente é o que sobrou. Tangente do ângulo θ, né? É igual a B sobre C. Então, se for perguntado na questão qual é a tangente, você já achou o B e já achou o C. Então, o B, essa altura aqui, ela vale 8,6. O C ali vale 5. Isso daí vai dar o quê? 8,6 dividido para 5 dá 1,72. Essa aí é a tangente de 60, né? Aproximado. Mas você poderia simplesmente pegar a tangente aqui, ó. Tangente de 60, 1,73. Ou seja, é aproximado, ó. Porque no caso, vocês se lembram que aqui não era só 0,86? Ainda faltava um monte de casa decimal. E aí por isso que deu um resultado um pouco diferente. Mas é isso, né? A principal da trigonometria básica é para relacionar os ângulos com os lados do triângulo aqui. E você conseguir saber quais são os outros lados, sabendo o valor de um deles e sabendo o ângulo que tem.